Oi pessoal, tudo bom? Gá aqui. E hoje eu tô nesse vídeo para falar para vocês sobre a diferença entre trabalhar no CBLOL e trabalhar em um time. Para quem não sabe, fazem 7 meses que eu trabalho como tradutora do Campeonato Brasileiro de League of Legends e nos últimos 2 anos eu trabalhei em time como tradutora estratégica. Eu sido 6 meses na Red Canids Calunga e depois 1 ano e meio no Flamengo Esportes. E vamos aos fatos. No CBLOL, o meu trabalho é entrevistar os jogadores, então eu faço mais perguntas do tipo como eles estão, como foi a semana passada, como está a relação dele com os jogadores e o que ele espera do próximo jogo. E de vez em quando a gente faz algumas brincadeiras entre um jogador de um time e um jogador de outro time. Agora, já quando eu tava no time, as minhas perguntas eram mais específicas em relação à estratégia. Antes dos treinos começarem, a gente geralmente tem uma reunião para decidir como é que vão ser os jogos aquele dia. E nos times, o meu trabalho era muito mais estratégico, mas claro, isso muda com o tempo, porque com o tempo os jogadores acabam pegando muito mais o inglês. Então o trabalho do tradutor é ajudar no início, quando eles não estão acostumados com o inglês, e no final, quando eles ficam muito nervosos e têm dificuldade de falar alguma coisa. Bom, no time o meu trabalho era muito mais estratégico, eu traduzia desde a conversa antes dos jogos e até os feedbacks depois dos jogos, como qual skill eles usaram e quais eles deveriam ter usado, quais teriam sido os melhores itens para aquele jogo, e muitas vezes uma conversa que o coach precisava ter com o jogador ou que um jogador precisasse ter com o outro. O segundo ponto é o horário. Para quem não sabe, quando você trabalha em um time, os treinos duram geralmente de 1 hora até as 8 horas da noite. Mas você tem que chegar meio-dia para uma conversa prévia e de vez em quando você fica mais um tempo para ter um feedback depois do jogo. Então, além dos treinos que duravam de segunda a sexta, a gente tinha um jogo sábado e depois do jogo a gente se reunia no office para falar sobre estratégia. E aí de domingo a gente tinha mais um jogo e eu tinha a tarde do domingo de folga. Agora já no CBLOL eu trabalho nos dias que tem entrevista e nos 2 finais de semana. E de vez em quando alguns jogadores pedem e me ajudam e eu vou e ajudo eles. Enquanto aqui no Brasil não é muito normal você trabalhar 8 ou 10 horas da noite, lá na Coreia é. Então os jogadores acabam mandando mensagem nesse horário e eu procuro ajudar eles e conectar com os melhores responsáveis da Riot ou do CBLOL. E o terceiro ponto é que a proximidade e os motivos de tensões são diferentes. No CBLOL, se é que a gente pode chamar de tensão, o único problema que acaba tendo é quando o jogador não entende muito bem a pergunta ou quando ele tem dificuldade de responder alguma coisa. Mas é nesse momento que a gente tenta conversar mais com ele. Já em time, a história é bem diferente, porque a gente passa pelo menos 8 horas por dia juntos, e são 8 horas que a gente tem que trabalhar junto. Consequentemente, a proximidade acaba sendo muito maior, então a gente conhece as manias uns dos outros e acaba fazendo muitas brincadeiras. Mas em consequência, a tensão e o estresse é muito maior. É por isso que eu falo que relacionamento de pro players é muito mais intenso do que um relacionamento amoroso. Porque enquanto em relacionamento amoroso você tem o seu espaço e tem um tempo para você, os 5 jogadores precisam ficar juntos construindo a sinergia de cada segundo. Porque se eles cometerem um erro bobo de 5 segundos, isso pode acabar com todo o jogo. E esses foram os pontos que eu lembrei hoje. E se você tiver mais alguma curiosidade, você pode comentar aqui embaixo. O que mais você quer saber?